Finalmente o governo decidiu melhorar a vida para você, meu amigo. Ele acabou de propor uma mudança no limite do MEI, que estava congelado há 8 anos. O teto de faturamento vai quase dobrar e você vai poder contratar mais gente. Parece boa notícia? É porque é mesmo, só que tem uns detalhes escondidos aqui que podem te custar caro se você não entender direitinho agora. Então, se você é MEI, se você pensa em abrir um, ou se você conhece alguém que vive disso, fica comigo até o final, que esse vídeo pode te poupar de multa pesada da Receita. Meu amigo dinheirudo, antes da gente começar aqui, eu queria pedir para você uma ajuda, né, para você que confia, que acredita aqui no nosso trabalho. Eu quero fazer que o nosso canal fique cada dia mais útil para a única pessoa que importa, que é você. Mas para isso, a gente precisa te conhecer melhor, sabe? Eu quero entender que tipo de conteúdo certinho a gente pode fazer que realmente faz diferença nesse momento aí que você está vivendo no dia de hoje. Então, consegue me ajudar respondendo um questionário? É anônimo, tá? Dura uns 2 minutinhos, o link tá no primeiro comentário e você vai ajudar demais a gente melhorar o canal para você. Combinado? Posso contar com você? Valeu, muito obrigado! Segunda-feira, dia 29, o Lula entregou em mãos para o presidente da Câmara um projeto de lei que mexe com a vida de milhões de brasileiros. São 13 milhões de pessoas que vivem hoje de MEI no Brasil, Bruno. Olha aí, é muita gente. Pois é, e provavelmente você é uma delas que está ouvindo a gente, né? Ou é o seu vizinho, o seu barbeiro, a moça das unhas, o cara que corta o seu cabelo, que conserta o seu celular. Mas considerando que você não sabe o que é isso, o MEI é o microempreendedor individual, a CNPJ mais simples e mais barato que existe no país para você trabalhar por conta e sair da informalidade. O ponto central de tudo é o teto do faturamento, né? O teto é o quanto que você pode receber no ano inteiro sem sair dessa categoria. E é esse teto que está proposto para subir. Sairia de 81 mil reais por ano para chegar em 140 mil, Brunão. É para aplaudir de pé ou não? Então, mas está defasado isso aí já faz muito tempo, né? Exato, vamos pegar essa ferida aí. Parte disso não é ajuste nada, né? Então. É só uma correção. E na prática, hoje você pode faturar em média 6.750 por mês. Com a nova regra, esse número passaria dos 11 mil por mês. Guarda esse número aí, 11 mil. Eu quero voltar nele daqui a pouco para te mostrar por que ele engana muita gente, principalmente quem é MEI. Tem pegadinha. Tem pegadinha, sempre tem, né? Sempre tem. E tem mais, hoje o MEI só pode contratar um funcionário registrado, né? E a proposta nova libera para 2. Melhorou. Parece pouco, né? Mas imagina o cara lá que tem um salão, uma lojinha, uma oficina, ele poder colocar uma pessoa a mais na equipe sem virar uma empresa maior, né? Sem pagar um impostão lá do Simples. Um trailer de lanche, né? Exato, faz uma diferença enorme no dia a dia. Mas presta atenção numa coisa, nada disso vale hoje, e é aí que muita gente vai se enrolar. Só vale hoje o voto da eleição agora, o voto né? tá valendo, né? Estão contando com isso aí, né, Bruno? Entendi. O teto de 81 mil reais está travado desde 2018. São 8 anos sem nenhum reajuste, meu amigo. Ou seja, o governo, ele inflaciona a moeda, ele gasta dinheiro pra caramba, seu dinheiro perde valor, mas ele não aceita ali, se você faturar a mais só para repor o que ele próprio gastou, você tem que pagar mais imposto e cair numa alíquota maior ali no Simples, por exemplo. Exato, e o pulo do MEI pro Simples, ele é gigantesco. Uma facada. Quem já passou por isso, escreva aqui nos comentários se você já passou por isso. O Bruno já passou, né, Bruno? Já. Não é fácil, eu não, choro né? até hoje no banho. Não é fácil não. E nesse tempo, a inflação foi corroendo o seu poder de compra, né? O limite no papel continuava o mesmo, mas o seu dinheiro comprava cada vez menos. E foi assim que muita gente foi empurrada para fora do MEI sem querer. O negócio que cresceu só no embalo da inflação, com o faturamento subindo, a pessoa estourou o teto e nem percebeu. Ou começou a fazer malabarismo, né? Que é o que o brasileiro faz. Exato, né? O Pega MEI no nome da vizinha. Da vizinha, da esposa, da não sei quem, e vai fazendo. Mas repara uma coisa, a gente falou de faturamento. Guarda também essa palavra aí que a gente vai falar já já. O próprio presidente da Câmara admitiu uma coisa interessante. Se o teto tivesse sido corrigido só pela inflação desde 2018, ele já estaria hoje em 125 mil reais. Então, repara, ó, corrigido pela inflação, 125 mil, a proposta é 140 mil. Fazendo uma conta aqui, a diferença entre os 81 mil de hoje e os 125 mil que a inflação justificaria é de uns 44 mil por ano, de espaço que o MEI ficou perdendo ali parado, né? Ou seja, dessa vez o governo não só repôs a inflação, dobrou a meta, deu um pouquinho a mais, né? E olha, isso é raro de acontecer, então eu faço questão de ser honesto com você quando acontece. Mas, tem que ter um mais, né, Bruno? Vamos desesperar com calma, porque nessa vida nada é de graça. Tem uma coisa que eu aprendi nesses anos, é isso aí. Esse aumento não caiu do céu por bondade, não, meu amigo. Longe de ser. Vamos falar do jogo político agora. É uma moeda de troca de outra briga que rolou no Congresso
no debate do fim da escala 6x1, que inclusive a gente falou nesse vídeo aqui em cima no canal. Quando propuseram o fim da escala 6x1 e a redução da jornada, os pequenos empresários reclamaram com razão, né, que ia precisar de mais gente para cobrir as folgas, certo? Então o governo soltou o aumento do MEI e o segundo funcionário como parte desse pacote aí, dessa compensação. Em ano eleitoral, a ideia seria ampliar até os limites do Simples, geralmente que é o degrau de cima ali, do susto que você toma depois que você sai do MEI, dos limites do MEI, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas a própria equipe econômica, a Fazenda, calculou que mexer nos limites do Simples Nacional poderia custar 50 bilhões de reais por ano em arrecadação. Por conta disso, o novo ministro da Fazenda aí segurou grande parte da história. E ele liberou só o MEI, que pesa menos no caixa, e diz que ampliar o Simples inteiro está fora de cogitação. Lembra lá dos 11 mil que eu falei, Bruno? Sim. Que eu pedi pra você guardar, né? Uhum. Muita gente acha que esse valor é o teto mensal, mas ele tem mais a ver com o anual. Manja, não? Deixa eu explicar melhor pra você. Ó. Você pode faturar ali 3 mil no mês fraco, no outro você fatura 15 no mês forte. Tá liberado, tá? O que a Receita olha é a soma do ano inteiro de janeiro a dezembro. E enquanto o total do ano não passar no teto, você tá tranquilo, tá? Isso é importante porque tem gente que recusa uma venda boa no mês ali com medo de estourar o limite mensal, que nem tem limite mensal, né? Não existe. É anual mesmo. Exatamente. Não faz isso, tá? Não vai recusar a venda, não, pelo amor de Deus, não vai rasgar dinheiro à toa. E tem outra confusão que parece óbvia, né? Mas como se diz por aí, o óbvio precisa ser dito. Faturamento não é a mesma coisa que lucro, né? A gente vê muito na mídia, não. Aqui eu com um empresário que fatura 10 milhões por ano. Cara, faturamento não diz absolutamente nada. Pode estar rodando até no prejuízo a empresa dele, Depende né? tanto que a empresa gasta, consome e tudo mais, né? Exato. A gente tava vendo esses dias o caso da Chili Beans, como é que tá alavancada pra caramba, com juros altos. Vai ver o faturamento da Chili Beans. Então. Agora, lucro é outro patamar. E aqui, se a gente puxar principalmente pro caso do MEI, que acaba não fazendo as contas direito, não sabe nem se tá no prejuízo ou no lucro, você fica encantado com o faturamento ali. E aí você vai ver se você tá trabalhando ali para girar a roda, né? Mantendo só o governo, pagando funcionário eventualmente. Ah, eu tive uma esfirraria sim. Então, trabalhando pro governo, né? É. Triste. E era boa esse esfirra do Brunão, viu? Pô, pelo amor de Deus, que dia que vai ter pra de novo? Precisamos fazer. Faturamento é tudo que entra pela sua atividade, mas sem descontar nada. Se você vendeu 90 mil por ano e gastou 20 com o fornecedor, o que conta pro teto não é 70 que sobrou, é 90 mil. O governo quer... De novo, o governo nunca quis saber se o pato é macho ou fêmea. Ele quer o ovo, meu amigo, o meu ovo. Guarda bem isso, porque é bem aqui que a Receita pega muita gente distraída. E sobre o funcionário, uma coisa importante, né? Hoje a regra deixa registrar uma pessoa só e o salário dela tem que ser ou o mínimo ou o salário mínimo do piso da categoria. Muita gente acha que contratar alguém, no caso do MEI, sempre vai custar o dobro do salário. Não é assim, tá? No MEI, se você contrata uma pessoa no salário mínimo, que hoje é 1.621, você vai pagar, além do salário, 8% de FGTS, 3% de INSS da parte do patrão. Então nisso dá R$180 por mês de encargos em cima desse salário. É bem menos que nos outros regimes, mas considera aí que tem também férias, 13º, 1/3 de férias, né? Vale transporte e algumas possíveis obrigações aí da categoria. Mas, meu amigo, nessa hora você pode estar pensando assim, né? A economia não funciona só porque o governo decidiu apertar um botão ali, que a gente está em ano eleitoral, não. Evidentemente, qualquer coisa que o governo decida de uma hora para outra vai ter impacto na economia e nem sempre é 100% bom pra gente. Por isso que a gente tem o selo, é tudo no nosso, né? Pensa bem, né? O sistema de aposentadoria pública, que ele funciona, né? O tal do INSS. Funciona da seguinte forma. Sobre o seu salário é descontada a contribuição previdenciária, que serve para pagar a sua aposentadoria no futuro? Não, serve para pagar quem está aposentado hoje. Isso se você tem carteira assinada ou uma empresa convencional, né? Ou se você recebe o Prolabore. E o dinheiro não tá dando para pagar a aposentadoria. É verdade, Bruno. E considere que isso por si só já não está fechando a conta do INSS. Ele fechou o ano passado com um rombo de mais de 320 bilhões de reais. É dinheiro que entra a menos do que sai para pagar a aposentadoria. Isso acontece porque as famílias hoje têm menos filhos e menos gente trabalhando para pagar. Mais gente se aposentando e a conta não fecha. É questão de matemática simples. Inclusive não importa a reforma, sempre não vai fechar. Tirou a turma da informalidade que não tinha INSS, né? Exato. E entrou pro MEI, aí... ó. Pra fingir que R$80 por mês dá conta de pagar tudo isso, né? E quando essa turma aposentar? Exato. A gente falou bem desse lance aí. Se você quiser entender direitinho por que o INSS está quebrado, nesse vídeo aqui de cima. E o MEI, por mais duro que seja dizer, ajuda a piorar essa conta. Como a gente tá falando aqui, né? O MEI paga
a menor contribuição de todo o sistema, são 5% do salário mínimo, R$ 81 por mês esse ano. Só que pagando esse valorzinho aí, ele garante, olha só, milagres da matemática que só o governo faz por você. Garante aposentadoria de um salário mínimo cheio, auxílio-doença, salário maternidade e pensão para a família, tudo isso sem precisar complementar nada. Então faz uma conta comigo, ó, R$ 81 por mês, dá menos de R$ 1.000 no ano inteiro, e a aposentadoria que vem lá na frente é de 1.621, ou seja, o que entra no meio o ano todo não paga nem o primeiro mês do benefício que ele vai receber. Essa diferença toda alguém cobre, e esse alguém é você também, claro, né? É o resto do sistema aí, é o trabalhador de carteira assinada, é o seu imposto que banca isso. Só que esse dinheiro gasto para essa finalidade está deixando de ser investido em educação, né, em segurança, em saúde. O que você acha? Escreva aqui nos comentários, mas eu quero ser justo com você que é MEI, que não acho que a culpa é sua não, tá? Você tá pagando exatamente o que a lei pediu para você pagar. Esse subsídio foi colado na conta lá em 2008, de propósito, quando o programa nasceu. Já veio contando que o governo ia bancar o buraco, né? O problema é que hoje são mais de 13 milhões de pessoas nessa conta e ela só vai crescendo. E estudos colocam o MEI entre os grandes problemas futuros da Previdência. A FGV estimou que, considerando os MEIs com pelo menos uma contribuição em 2020, o programa pode gerar um déficit de 711 bilhões em valor de hoje nas próximas décadas, né, mole? Então, quando o governo anuncia com festa que vai facilitar ainda mais o mês, você tem que lembrar de uma coisa, é tudo no nossa conta, não vai sumir, e já já eu quero falar o que você deve fazer aí com relação à sua aposentadoria, você tem que ficar por aí. Porque tudo na vida tem dois lados, né? O nosso compromisso aqui, que eu assumo publicamente com você, é de sempre trazer os prós e os contras de tudo para honrar a sua inscrição aqui também, o seu like que sempre nos ajuda. Mas calma que não acabou, Jéssica. Fica aí, você já, nossa, tá querendo achando que o vídeo acabou, já tá louco para pular, né? Ah, você errado aí, ó. Segura aí. Não vai ver jogo de Copa não, obrigado aí. Parabéns, inclusive, pela sua iniciativa, assistindo esses vídeos no meio da Copa do Mundo. É isso aí, é isso cara. aí, é isso aí. Temos fé ainda no Brasil, Brunão. É. Agora, na verdade, tem umas partes mais importantes. Ó, existe uma regra de ouro sobre estourar o teto do MEI que decide se você vai pagar pouco ou se você vai pagar uma fortuna. E ela gira em torno de um número que se chama 20%. Funciona assim hoje, ó. Se você passar do teto em até 20%, ou seja, até R$ 97.200 no ano, é mais tranquilo. Você vai recolher um DAS complementar sobre o valor que passou, comunica o desenquadramento e passa a funcionar como microempresa a partir de janeiro do ano seguinte. Vamos colocar um número aqui para você ver, ó. Imagina que você é do comércio e você faturou R$ 95 mil no ano, você passou 14 mil do teto. Então, nesse caso, você paga um imposto complementar por volta ali de 4% sobre esse excesso, dá R$ 560. É chato, mas é suportável. Agora, se você passar de 20%, meu amigo, faturando mais de 97.200, o bicho pega e feio pro seu lado, ó. A Receita te desenquadra de forma retroativa, lá para janeiro daquele mesmo ano. Traduzindo, é como se você nunca tivesse sido MEI naquele ano inteiro. E aí você tem que recalcular o imposto do ano todo como microempresa, com juros e multa. Então, a conta vai pular de patamar, então não adianta achar que a Receita não vai perceber. Olha aí o que aconteceu só em 2024, mais de 500 mil MEIs, 570 mil precisamente, foram desenquadrados por passar do teto. Isso é quase 30 vezes mais do que no ano anterior. E você agrava um pouco porque você não é obrigado a ter contador, então você tem que fazer por conta própria. Exato. Ninguém tem educação financeira para fazer isso. Mas será que é porque não é inscrito aqui do nosso canal, Bruno? Eu tenho certeza. Sim ou claro? Eu tenho certeza. E a Receita cruza tudo hoje, né? Nota fiscal, maquininha, Pix, Marketplace. Então, se o que caiu na sua conta não bater com o que você declarou, meu amigo, o desenquadramento vem sozinho, automaticamente, sem te avisar. Só para você ter uma noção do tamanho disso, no começo desse ano, aliás, no começo do ano passado, 77% de todas as empresas abertas no Brasil eram MEI, Bruno. É muita gente entrando sem entender nada dessas regras, então não deixa de acompanhar o faturamento, como o Brunão falou, mês a mês, e planejar a virada de categoria aí com calma antes de estourar. Vou dar mais uma dica aqui. Fica atento com os e-mails que você recebe. Acho que é da Receita, né? Porque o desenquadramento sempre cai no spam. Esse e-mail o aviso. O aviso do desenquadramento ou o aviso de algum problema seu com a sua declaração anual ou coisas do mês sempre cai no spam. Olha e só. aí cai o desenquadramento do spam, não dá tempo de você retificar e vira essa bola de neve que a gente falou. Boa dica. Onde tem relato, tem história, hein, Bruno? Tem mesmo. Né? Boa dica. Quando esse teto novo aí entrar em vigor, a régua vai mudar, meu amigo. Mas então, e o Kiko, Bruno?
É. Vamos estrear essa sessão aqui, o Kiko. O Kiko. O que tem a ver com essa história aí? O que fazer com tudo isso? Vou fazer até um selo do Kiko. Um selo do Kiko. Podemos colocar em vários vídeos, se não todo. O que você acha da história aí? Manda aí pra gente ver se coloca essa brilhante ideia que a gente teve agora. Se você fatura perto do teto hoje, não faz nada no desespero, tá? O aumento para 140 mil, de novo, não vale agora. Ele vai vir por etapas. Em 2027, o teto subiria para 110 mil, para chegar só em 2028 aos 140 mil. E olha o detalhe mais importante aqui do vídeo, tá? Por enquanto, é só um projeto de lei, precisa passar na Câmara e no Senado. Enquanto não for aprovado, o teto continua sendo 81 mil. Vergonha, né? Então, se você estourar o teto esse ano, achando que ele já subiu, você vai se lascar. Então, muito cuidado aí. E uma dica de ouro que vale para qualquer empresa e que no MEI, infelizmente, pouca gente faz. Separa a sua conta pessoal da conta da empresa, pelo amor de Deus. Senão você não sabe nem se você tá dando lucro, meu amigo. A gente coloca o dinheiro num bolso e tira do outro ali na hora, né? Se você tiver algum problema com a receita, eu quero ver você provar ali no meio daquela bagunça ali. Exato. Uma dica é você abrir uma conta PJ e você jogar todo o faturamento do negócio ali, tá? Porque assim você enxerga na hora quanto que tá chegando perto do teto. Banco digital você consegue abrir no mesmo aplicativo as Verdade. suas contas. Você não quis falar do Nubank? Você tá meio traumatizado? Nubank, Inter. Inter também. Não, já passou o trauma, então tamo bem. Eles pararam de mandar mensagem que quebraram pra você, né? Pois Que foi o é. vídeo que a gente fez aqui, não precisa nome. Mais uma dica pra quem pensa em abrir um MEI, tá? Abre, mas você tem que saber o que é. É a entrada mais barata para ter um CNPJ. Tem gente que faz só para emitir nota, né? Porque o cliente pede a nota e contribuir para o INSS. Ai, meu Deus do céu. Hoje você paga pouco por mês, pouco mais de R$80, e esse valor garante sabor, garantia da aposentadoria, auxílio-doença, salário maternidade, entre muitas aspas aqui, né? Faz o seu, cara. Você não vai aposentar pelo Isso aí, INSS. Brunão. O Faça único seu. jeito, de fato, de você ter a sua aposentadoria, se você já conseguiu entender o recado aqui, né? Quem tem ouvidos que ouça, que o INSS está quebrado, que vão vir mais reformas, vai ter choradeira, vai ter protesto na rua, vai ficar cada vez mais difícil e ainda assim a conta não vai parar de pé, porque é matemática, né? O único jeito é você construir o que eu chamo de aposentadoria particular, não é previdência privada não, tá? Eu me refiro à aposentadoria particular, que é onde você constrói, você investe para o seu futuro em bons ativos, né? Ações, fundos imobiliários, renda fixa, cripto, dólar, ouro, para o seu futuro. É por isso que a gente existe aqui há 9 anos criando conteúdo gratuito aqui para você no YouTube. Seja bem-vindo a se inscrever e se juntar a gente e bora assistir esses vídeos aqui do lado para te deixar ainda mais craque quando o assunto é o seu bolso.